Olá, bom dia. Eu sou a Simone, professora de literatura. Sejam todos bem-vindos. Bom, antes de iniciar nossa aula sobre realismo em Portugal, eu quero combinar algumas coisas com vocês. Então, para garantir a sua presença, você deve registrar nos comentários o seu nome, a série e a turma. E assistir a videoaula toda, né? Registrar no seu caderno as partes principais, como o conceito do realismo em Portugal, a questão de Coimbra, né? O contexto histórico, as características e principais autores que foram os principais autores de Portugal que foram, né? Que foram o Antero de Quental e a S. de Queiroz, todos portugueses, né? Que destacaram mais em Portugal. Bom, e uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que no livro de vocês, Novas Palavras, capítulo 6, na página 104, tem o conteúdo sobre o realismo, né? E é bom você conferir, buscar mais informações, né? Aprende mais, ok? E se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Combinado? Vamos lá? Bom, o realismo, né, aconteceu no século XIX. Sabemos que o termo realismo e romantismo são usados na literatura, nas artes em geral, em dois sentidos. Um sentido, podemos considerar o romantismo como a ênfase na fantasia e o realismo na ênfase no mundo real, com as duas tendências básicas do fazer estético que sempre coexiste numa obra, já que a tensão entre a fantasia e a realidade caracteriza esse fazer, né? No entanto, as tendências predominam sobre a outra, né, de acordo com o momento histórico, cultural e literário em que a obra foi produzida. No romantismo, aconteceu na primeira fase, né, na primeira metade do século XIX. E o realismo aconteceu, né, no final do século XIX. E acontece, vai desenvolver, né, na década de 60, né, no século XIX, e tem como um marco a questão de Coimbra. Podemos perceber aí nas pinturas, né, que na época, né, antes no romantismo era festas, né, a festa, obras, e agora no realismo nós podemos perceber que a pintura realista nas obras retratava cenas do cotidiano das camadas mais pobres, né, da sociedade. O sentimento de tristeza expressa através de cores fortes que podemos perceber, né? Aqui nessa obra aí do francês, né, Gustave Courbet, que destacou com a seguinte tela, né, Os Quebradores de Pedra. E aqui, ó, nessa cena, né, nessa pintura, que é as mulheres, né, peneirando o trigo. Podemos perceber as cores fortes, o retrato do trabalho, do cotidiano, né? A família, o menino ali.
cenas bem reais. Vou mostrar uma outra aqui também, que é a da pintura dele, para vocês, que é do século XIX, olha as pessoas no dia a dia, né? E aqui o autorretrato do ser humano, né? Do Gustave Courbet também, que mostra o ser humano, né? No desespero, na dúvida, bem no dia a dia mesmo. Então, vamos lá. O contexto histórico vai acontecer, né, no realismo, né, com os ideais românticos que caracterizaram na segunda metade do século XIX, como eu tinha dito antes para vocês. A Europa está na segunda fase da Revolução Industrial e conhece o desenvolvimento do pensamento científico e das doutrinas filosóficas e sociais difundidas por Hegel, Auguste Comte, Marx, Engels e o evolucionismo de Darwin. Essas teorias, né, científicas vão ajudar muito na parte do social, da transformação, da crítica, né, da realidade também. O positivismo de Auguste Comte, que é a filosofia positivista, que foi em 1850, o determinismo histórico e geográfico, que demonstra, né, o comportamento humano a ser representado pela obra de arte, é determinado por 3 fatores, como o meio, a raça e o momento histórico. O socialismo utópico de Pierre Joseph Proudhon, o socialismo científico de Karl Marx, Friedrich Engels, que é a luta, né, e demonstra também o poder burguês, que tende a ser superado pela Revolução Proletária, a negação do cristianismo, de Ernest Renan, que é a crença de explicações científicas sobre a origem do universo, substitui as crenças religiosas e, sobretudo, em relação ao cristianismo. Sabemos que na metade do século XIX, a Europa apresentava como principal característica sociopolítica e econômica era a consolidação burguês, né? Tanto em termos ideológicos, o liberalismo político, quanto em termos produtivos, o liberalismo econômico. Opa, espera aí só um pouquinho. Aqui. Um grande marco que vai destacar é a questão Coimbra, que foram jovens, né? Foi jovens que aconteceu em 1865 e as conferências do Cassino Lisbonense, né, que foi em 1871, e que são os principais eventos que desencadearam o realismo, né, que fez acontecer a questão Coimbra, né, e esse foi uma polêmica que estabeleceu entre os românticos que defendiam o status quo literário e os jovens revolucionários de Coimbra, né, que entre quais que destacaram que foi Antero de Quental, o Teófilo Braga e Aécio de Queiroz. Eles ficaram os românticos
contra, né, os ideais, né, que eram os ideais, os estudantes, né, que defendia ideias revolucionárias, eram considerados jovens revolucionários. E esses jovens eram o Antero de Quental, Teófilo Braga e Eces de Queiroz. Já falei para vocês, né, que o contexto histórico é o realismo usado para denominar a reação aos ideais românticos que caracterizaram a segunda metade do século XIX. A Europa está na segunda fase da Revolução Industrial e conhece o desenvolvimento do pensamento científico, das doutrinas filosóficas sociais difundidas por Hegel, Augusto Comte, Marx Engels e o evolucionismo de Darwin. Os principais autores e obras, né? Antero de Quental, que foi em 1842 a 1891. A produção poética de Antero de Quental é apresentada em 3 momentos, todos ligados à trajetória de vida do autor. As primeiras poesias são anteriores à questão de Coimbra e ainda refletem um modelo romântico. Já os poemas, odes modernas, são denominados como um marco em sua obra e aponta uma fase de poesia revolucionária como forte influência do movimento em Coimbra. O livro mais revelador de Antero de Quental é o de sonetos, definidos pela crítica literária como tecnicamente perfeitos e lógicos. Essa de Queiroz, né, para mim, né, para mim não, para os especialistas também, né, que essa de Queiroz, 1845 a 1900, é um forte representante, escritor, né, de Portugal, realista, e que vai fazer, né, as cenas de vida portuguesa, e tem a obra que foi em destaque mesmo, né, de destaque, é o Primo Basílio, Os Maia e o Crime do Padre Amário. O Primo Basílio, podemos perceber que é uma obra, né, que tem de adultério, que acontece o adultério, né, e vai destacar muito. E tem um filme, né, brasileiro, adaptado, né, sabemos disso, e vale a pena vocês conferir e ler também essa obra, né, do Primo Basílio. Cai muito em vestibular e é bom conhecer, ler mais, né? Nas obras, o autor monta um painel da sociedade portuguesa e que retrata, né, os múltiplos aspectos da vida cotidiana. Como eu falei, né, a escola realista, ela vai trabalhar muito a vida cotidiana, a cidade provinciana, que é a cidade mais atrasada, né? A influência da igreja, a pequena média burguesia de Lisboa e os intelectuais e a aristocracia. Já passei, né, principais autores do realismo. A escola realista trabalha também os valores, né? O engajamento social político, que é aquele compromisso com a sociedade, aquele verdadeiro compromisso que acontece de verdade, não fantasiado, não de imaginação do autor, do escritor, né? É o retrato da sociedade.
e as suas relações sem idealização. Exclui-se de obra tudo que vier da sorte, do acaso, do milagre. Tudo é regido por leis naturais. Então, ele vai trabalhar muito o que acontece de verdade. Se acontece briga, vai retratar a briga. Se não teve um final feliz, vai acontecer. Não porque não vai acontecer um final feliz, mas vai retratar o cotidiano mesmo, o verdadeiro, né? E tem as teorias científicas, que é podemos falar também o cientificismo, né? Que é o uso de teorias científicas, filosóficas, como o determinismo, o evolucionismo, a psicologia e o positivismo, que eu disse antes para vocês também. A linguagem, né, da escola realista é simples e direta, é objetiva também. A atualidade, né, o que é o tempo da narrativa, é sempre no tempo presente, que faz com que a literatura sirva de denúncia dos aspectos sociais e políticos. O espaço é urbano. As personagens caricaturadas das pessoas do dia a dia, retratando o seu aspecto psicológico, biológico desses. Desculpa, gente. A preferência pela individualidade dos personagens, o romance é documental. Que é isso, documental? É comprovado. A observação direta, que é a interpretação, e a crítica da realidade, né? Critica, mas busca também solucionar, né? Objetivos, análise psicológica dos personagens e crítica às instituições burguesas. Quais são as instituições burguesas? Que é a monarquia, a igreja, a família, o casamento. Não é aquele casamento perfeito, né? É aquele casamento que acontece o adultério, as brigas, as traições, as dificuldades do dia a dia. Eu disse também já, né, para vocês que as características é a objetividade, a verossimilhança, verossimilhança, que é a verdade, o descritivismo, que é a descrição em detalhes, a razão, observação e análise, universalismo, o retrato fiel das personagens. Tá? Vamos lá? O Machado de Assis, que é um realista, né? Que é brasileiro. Ele também tem um grande destaque, né? O aprofundamento psicológico, a análise do comportamento e crítica à ironia. Machado de Assis é um escritor, né? Autor brasileiro que vai destacar, e lá em Portugal é o Eça de Queiroz, com o primo Basílio, né? E destacar no Portugal. Machado de Assis, no Brasil, e Eça de Queiroz, em Portugal. Autores e as suas influências, que é o Gustave, Honoré Balzac, Charles Dickens, Eça de Queiroz, grande destaque, é importante não esquecer, né, que Eça Queiroz, de Primo Basílio, Stendhal Isola e, olha que nome, gente, Dostoiévski. Acho que é assim.
Deixa eu falar para vocês os valores, que é engajamento social e político, novas ideologias, o retrato fiel da sociedade, teorias científicas, crítica às instituições, se a Asin está errada aqui, mas depois vou consertar. A literatura transforma a realidade. Eles dizem, né, que critica e tenta mostrar soluções também. Falei também, falei as características. Só relembrando que pode buscar informações também no livro de vocês, Novas Palavras, no capítulo 6, página 104. Tem textos informando mais para vocês, né? Tem atividade que eu vou propor para vocês para realizar também, para tirar suas dúvidas. E se continuar a dúvida ou quiser entrar em contato comigo, pode contar comigo. Certinho? Tudo de bom para vocês. Fica com Deus. Um abraço. Até mais.